Altair Lima, ele dá o parabéns aqui e pergunta como é feita a necrópsia em corpos esquartejados. Bom, primeiro a gente tem que ter certeza que as partes são da mesma pessoa. Porque, às vezes, pode acontecer de chegar um corpo, como já aconteceu. Chega o corpo e depois vai chegar alguma outra parte. Então, quando chega só o segmento, tipo, foi encontrado uma perna. Isso quem faz esse tipo de necrópsia é o pessoal da antropologia forense, que é um setor lá do ML que eles trabalham com essa parte de ossadas, de segmentos. Mas quando é, por exemplo, uma pessoa que foi esquartejada, a gente vai fazer a necrópsia normal e depois a gente vai tentar juntar as partes. Então vocês já juntam ali, por Exatamente, exemplo... costurar. Por exemplo, costurar o braço no corpo, costurar uma perna no corpo, se for preciso. Para chegar na funerária tudo Exatamente, junto já. é. E até também porque a família vai ver este corpo na hora de sair do ML. Né? Então seria muito chocante para a família chegar lá e é uma perna para cá, um braço para lá. Então a gente tem esse cuidado de fazer essa reconstituição do corpo, quando é um caso assim. Eu mesmo já fiz isso, já passei por isso. Você já pegou pessoas esquartejadas? Já. E isso, no caso, é mais por crimes, acidentes? Geralmente crime. Geralmente crime. E aí, quando o acidente, ele não costuma, a não ser que seja uma coisa muito violenta, mas o acidente, geralmente, ele não costuma esquartejar demais uma pessoa. Agora, crimes, principalmente crimes ligados ao tráfico de drogas, né? Porque aí tem a vingança, exatamente, né? Tem esse componente, né? Aí eles... Não estou falando que é sempre isso, não, tá? São casos raros, assim, de esquartejamento, essas coisas. Geralmente, quando ocorrem esses casos, a mídia noticia, né? Acaba causando uma comoção. Exatamente. Né? Mas não é uma coisa comum que eu viro para você, toda semana tem um esquartejamento. Não é. Se eu fiz desses casos esquartejados, desses anos que eu estou no ML, se eu fiz 3 ou 4, foram muitos. Assim, literalmente esquartejados. O acidente, geralmente, a pessoa está mais quebrada e tudo, mas ela não está esquartejada. Ela está com um politraumatismo, né? Várias fraturas, essas coisas. E aí, quando chega no ML, nesse caso dos acidentes, por exemplo, hipoteticamente, um acidente de ônibus, de que um ônibus atropela uma pessoa. Então, vai ter o politraumatismo, várias partes do corpo quebradas e tudo. O IML, ele vai listar tudo que foi quebrado ali? Tudo? Tudo. O laudo do médico, ele fala tudo que foi fraturado, todos os órgãos que foram atingidos, né? que foram rompidos, quer dizer, costela. Então, a costela, se ela quebra, ela vai, às vezes, romper um pulmão, ou vai romper um baço, um rim. Então, quando chega um caso de acidente assim, por exemplo, é mais complexo o trabalho, né? Vamos pensar, recentemente teve um caso de um ônibus que caiu de um viaduto e que foram vários casos. João Molevade, João Molevade, exatamente. João Molevade vem para cá? Vem para cá. Vem para cá porque foram muitos casos e era um caso de repercussão. Então, eles vieram todos para Belo Horizonte. Até porque a gente tinha que fazer a identificação deles. E aí, nesse caso... Que foi diferente daquele acidente com o ônibus há pouco tempo do Corinthians. Que foi ali... Foi na 381, né? Foi ali na região de Brumadinho. Brumadinho, Fernão Dias. Que eles foram para o posto médico legal de Betim. Que estava mais perto, mas eram poucas pessoas. Pois também, é, né? e elas estavam identificadas. Então todo mundo sabia quem era. Nesse de João Molevade, as pessoas não sabiam. Então eles vieram para cá. E aí, nesse caso, quando tem uma situação, uma demanda inesperada, por um ônibus, Brumadinho também acabou que vocês também atuaram bastante, exatamente, né? Por exemplo, Brumadinho foram 272 vítimas. O normal seria que fosse para o posto médico legal de Betim. Que é o mais próximo de lá. Exatamente. Porém, o posto médico legal de Betim não tem a estrutura que o IML-BH tem. Então, todos os casos de Brumadinho
vieram para a gente. E foi uma loucura. Eu saía do IML, pelo menos assim, nos 2 primeiros meses de Brumadinho, eu saía do IML todos os dias às 3 da manhã e no outro dia de manhã eu estava lá de novo. Isso porque tinha que identificar... Tinha que identificar. Nessa época eu trabalhava, depois se a gente tiver oportunidade, eu até gostaria de falar isso. Porque Brumadinho, a gente não sabia quem era quem. Então você tinha que identificar todos os corpos. Então, além da necrópsia, você ainda tinha que identificar os corpos através ou do exame papiloscópico, quando você conseguia coletar a digital, ou através do exame antropológico, ou, por exemplo, de arcada dentária, essas coisas, que são as formas mais fáceis, porque a parte de DNA é sempre a mais cara, né? Que é mais dispendiosa você fazer um exame de DNA. Os exames mais baratos de identificação é a papiloscopia e a odontolegal. E a papiloscopia tem algum prazo que... Porque quando está em decomposição já vai se perdendo, né? Sim, mas existem técnicas, né? Nós temos lá, atualmente nós temos 3 papiloscopistas no IML, né? E eles têm a técnica de tentar recuperar. Às vezes não é possível, mas eu te digo que na maioria das vezes é muito raro um caso que eles não conseguem coletar a pápula. Nem que seja de um único dedo, seja um único fragmento. Nós temos uma equipe muito boa de papiloscopistas lá no IML, que eles já têm toda uma técnica, eles fazem cursos com pessoas de fora, tanto eles passam a experiência deles para pessoas de fora, a pessoa de fora passa. Então há esse intercâmbio de trocas de... Até para perpetuar o conhecimento, né? Exatamente. E às vezes uma técnica que se usa lá fora e eles aqui não sabiam. E uma que usa aqui, o pessoal não sabia. É uma parte muito legal. Lá no ML a gente tem esse setor que se chama GRD, que é o Grupo de Referência do Desconhecido. Que são para essas pessoas desconhecidas, né? O nome já diz. E a gente vai tentar identificar o cadáver desconhecido. Porque, por exemplo, você coletou a digital. Então a gente manda essa digital coletada, a gente manda ou para o Instituto de Identificação da Polícia Civil ou para a Polícia Federal. E lá, nesses 2 lugares, eles passam no banco de dados deles para tentar identificar. Mas para isso tem que ter um registro. Por exemplo, na Polícia Federal, a pessoa precisa ter um passaporte ou ela precisa ter cometido algum crime federal. Senão ela não vai estar no banco de dados. E na Polícia Civil, a pessoa precisa ter tirado a identidade aqui em Minas. Porque o que acontece? Hoje em dia, isso agora está começando a mudar. Porque, eu não sei se você já viu, existe a carteira de identidade nacional. Ela vai ser de PVC, né? Não. Ela é de papel ela é de papel mesmo. Eu até tenho a minha aqui depois. Já tá? Já. Olha, eu não conheço. Ela é de papel mesmo, mas aí ela vale no país inteiro. Então ela é um banco de dados unificado. Aí é unificado. Ela parece um pouco carteira de motorista, Exatamente. Né? Se você quiser mostrar para o pessoal. Aqui, ela é de papel. Parece muito carteira de motorista. Ela tem atrás você vai ver que ela tem um... Tampar aqui os dados sensíveis. Eu consigo mostrar mais ou menos. Dá para ver mais ou menos aqui, ó. Que parece muito carteira de motorista. Que legal. Ela tem um código, um QR Code. Um QR Code aqui. Que aí todos os meus dados estão aí nesse QR Code. Bem legal. Né? E facilita o trabalho de vocês, né? Exatamente. Isso facilita você identificar, por exemplo, um cara do Rio Grande do Sul. Porque os institutos de identificação, como não existe esse trabalho nacional, né? Então você não sabe. Então, por exemplo, quando acontece uma grande tragédia, você tem que ficar correndo atrás de contatos com o pessoal de outros institutos de identificação para eles poderem te mandar as fichas papiloscópicas para poder fazer essa identificação, ou você mandar a ficha necropapiloscópica para eles identificarem. Sendo que se fosse um trabalho já unificado, seria fácil. Por exemplo, aquele caso da Boate Kiss.
Nossa. No mesmo dia, todo mundo já estava identificado. Porque no Rio Grande do Sul, isso em Minas ainda não é, mas no Rio Grande do Sul já é tudo digitalizado. Mas joga ali... Exatamente. Então, no mesmo dia, todo mundo estava identificado. O próprio evento Brumadinho, se você pensar que foram 272 vítimas, né? O pessoal de Brumadinho fala... Joias, né? Joias, né? Falam, então, vamos falar como eles gostam, né? Joias. 272 pessoas morreram. Nós conseguimos identificar até agora 270. Quer dizer, é um nível muito grande de eficiência. E essas duas que estão faltando... E é uma coisa que foi muito pouco falada do trabalho do IML. Foi muito falado à época do trabalho do bombeiro, que tem todo o valor, não tiro, mas pouco foi falado do trabalho dentro do IML. Que foi operação de guerra interna, exatamente. Né? Foi todo mundo para dentro do IML. Então a gente tinha Polícia Federal, a gente tinha Instituto de Identificação, a gente tinha bombeiros, tinha todo mundo trabalhando junto ali dentro do IML. Né? Só é falado assim, a gente ouve mais falar do IML na época de Brumadinho para retirada de corpo, ou que o corpo chegou ao IML, que saiu do IML, mas não falei efetivamente da eficiência do trabalho. Por exemplo, a antropologia fez trabalhos muito bacanas, porque ela identificava as pessoas através de tatuagem dos corpos. Né? Porque foi feito um trabalho muito bacana, que a Cíntia até participou, que foi o trabalho antemortem, né? Ou seja, antes da morte. Então, quando houve o evento, as famílias foram para o IML, na verdade elas foram para a Academia de Polícia, que é ali ao lado do IML. Então elas passaram todas as características dos parentes dela. Então, às vezes, tem uma tatuagem assim. Então, o trabalho da antropologia foi muito bacana nessa parte, porque a antropologia, vários corpos foram identificados dessa forma, através de tatuagem.